Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro de 2015. Esse é o verbete de número 3.556. Ele tem 6 parágrafos, 48 logias e 14 máximos. O tema de hoje é Síndrome dos Bastidores. A especialidade é a parapatologia e a nossa verbetógrafa é a Licínia Schneider, que é formada em Ciências Econômicas, especialista em perícia econômico-financeira. Está aí um bom tema para a gente discutir, que hoje em dia estamos precisando, né? Voluntário da Conscienciologia desde 2011, tenepsista também desde 2011 e docente da Conscienciologia desde 2012. A síndrome dos bastidores é a condição comportamental patológica de a consim homem ou mulher viver na retaguarda das atividades e das decisões em decorrência dos trafares de inibição, escondimento, acanhamento e medo da autoexposição, manifestando-se em subnível evolutivo pelo evitamento da assunção do protagonismo proexológico e da liderança cosmoética. Na pensenologia, nós temos o holopensene pessoal trafarista, o holopensene da evolução pessoal, a autopesquisa da autopensenidade retilínea. Na fatologia, o vício comportamental do escondimento, o perfeccionismo limitando a autoexposição, o ato de fugir dos holofotes, o escondimento do sucesso, o fato de toda pessoa exercer algum tipo de liderança, em algum momento, o fato de o atributo da liderança ser passível de desenvolvimento, a liderança situacional em contraponto ao retraimento. Na parafatologia, a repressão do autodesenvolvimento parapsíquico, o epicentrismo energético interassistencial na TENEPS. Nós temos aqui na argumentologia a caracterologia e uma tabela bem interessante que vale a pena ler com calma. E na acabativa, a acomodação mimética, autoexposição recicladora, desinibição laringochacral, liderança pessoal e síndrome do impostor. Cabe ao intermissivista escolher a automimese do escondimento, postura reflexa da síndrome dos bastidores, ou a autoassunção lúcida da ortoliderança e do protagonismo proexológico. Você admite ser possível superar a síndrome dos bastidores? Quais ações vem implementando para assumir o trafor da liderança cosmoética a favor do protagonismo proexológico interassistencial? Na bibliografia nós temos 9 itens. E aqui na nossa mega análise da equipe temos medo, ribalta, neofobia, vergonha, estagnação, retaguarda, perfilologia, cosmoética, autoexposição, acanhamento, autoimagem, laringochakra, parapatologia, autenticidade, desrepressão, psicossomática, sintomatologia, autocomodismo e epicentrismologia. Para começar, a gente passa a palavra aí para a Licínia, para perguntar para ela o porquê que ela escolheu esse tema. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui à equipe toda da Enciclosapiens, né, que eu fiz o verbetografia EAD, e isso foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho, e recomendo a todos que realmente agiliza muito, otimiza muito toda essa produção do verbete. Agradeço também especialmente a Marilene pela consolidação, a Roseli pela bibliografia, e o acolhimento hoje da Miriam e da Marta Ramiro pela manhã. Então, a equipe realmente está de braços abertos para receber qualquer... Vale chamar a atenção que a família está presente, né? Não, estamos aqui, a família Schneider. Seria um agradecimento na sequência aqui, né? Do marido, dos filhos. Está todo mundo aí. Cujo apoio foi fundamental para que eu chegasse até aqui, né? Passasse por todo esse processo e chegasse até aqui. Então, iniciando ali, respondendo a sua questão, por que esse tema veio
como um tema de pesquisa, como é que apareceu. Então, ele iniciou, então, eu iniciei essas pesquisas a partir do voluntariado conscienciológico e das reciclagens que foram acontecendo a partir da entrada no voluntariado. Eu, de início, então, trazendo toda essa condição comportamental de retraimento, de inibição, de ver mais nos bastidores, eu assumi funções no voluntariado que me mantinham nessa posição, né? Assumi no financeiro, que fica bem no background lá, né? Sem muita exposição. Então, isso, para mim, era uma zona de conforto. Eu estava ali achando que eu estava fazendo uma grande assistência ali, mas não tinha a exposição. E sempre assim, as demandas para que eu iniciasse o processo docente, tudo eu recusava com muita, né, propriedade, assim, sempre deixava para depois. E a partir então do momento que eu fui aprofundando a pesquisa e vendo, sentindo a necessidade, né, de começar um trabalho de autoexposição, de uma reciclagem programada nesse sentido, eu achei que a docência conscienciológica foi fundamental nesse processo todo, né? Então, daí eu assumi compromissos, assumi toda essa intenção aí através da docência, através desse trabalho interassistencial, começar um trabalho de sair dos bastidores e assumir o epicentrismo. E quais são as consequências disso? Para você, o que você tem achado de benefício? Os benefícios são inúmeros, né? Então, eu percebo que eu ainda estou num processo de saída dos bastidores aí. Então, eu costumo falar que se eu tinha um comportamento muito intenso nessa área, agora eu já estou assim, já é mais brando, já entra aqui no que eu falei, que ela é assim esporádica, ela acontece em alguns momentos, ainda ter esse retraimento, mas ela já é de uma forma mais esporádica. E a assunção desse protagonismo, do epicentrismo de tarefas assistenciais, acho que foi fundamental aí para toda essa consolidação da reciclagem que eu vim fazendo. Então, Licínia, na Fatologia, página 6, segunda linha, quais são as principais causas do surgimento dessas crenças autolimitantes, cerceadoras de voos vivenciais bem mais altos? Viver numa SOCIM altamente competitiva como a atual pode levar a este bloqueio autolimitador? Eu acredito que sim, porque as autocrenças, elas nos limitam no sentido de que a gente não vê muito um horizonte além daquele nosso comportamento. Como eu já apresentava essa característica de mais inibição, de mais retraimento, de mais um fechadismo comportamental assim desde a infância, eu mesmo fui crescendo, né, fui me desenvolvendo, tendo essa autocrença de limitação do comportamento. Eu sempre, né, trouxe essa questão comigo mesmo, que o meu temperamento é assim, o meu jeito era assim, e quando as pessoas me questionavam, eu dizia, mas eu sou assim, eu sou dessa forma, e ficava naquela acomodação ali. Eu penso que como a questão está trazida aí, que a competição, a sociedade competitiva, tudo isso, ela estimula que a gente, às vezes, quem tem esse comportamento mais retraído, por exemplo, o medo da autocrítica, o medo de você se expor e não fazer, não corresponder exatamente às expectativas do que a sociedade espera, do que as pessoas esperam, isso reforça mais o comportamento de retração. Então, elas vão sendo, as próprias nossas autocrenças vão limitando o nosso comportamento e em comparação com o que a SOCIM vai esperando, a gente vai reforçando esse comportamento e vai ficando ainda mais limitada. Então, é essencial esse trabalho do autoenfrentamento e da RECIM, de sair dessa condição. O único jeito é enfrentar, né? É enfrentar. Gente, antes de continuar, lembrando aqui que a Enciclosapiens Editares promove a campanha de patrocínio do livro 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Para quem comprar o livro até dia 21 de novembro, tem 27% de desconto e sai por R$ 95. E ele está à venda pelo Shopcons, www.shopcons.com.br. Então, o teletertuliano que quiser comprar antecipadamente para ajudar e também para ter o desconto, pode comprá-lo pelo Shopcons. Licínia, Sinonimologia, página 6, primeira linha. Gostaria que explicasse sobre a síndrome do escondimento. Esse comportamento, né, de viver mais na retração, mais um isolacionismo, mais um fechadismo, então ela acaba trazendo essa condição da síndrome do escondimento. A gente esconde o quê? Pretende esconder o quê?
a tua exposição, né, preservar a tua autoimagem, fazer, então, se esconder das heterocríticas. Então, é um comportamento reforçado de não haver exposição e você não ser, né, criticada ou avaliada pelos teus comportamentos que a gente imagina incorretos, né? Então, se cria, assim, às vezes, uma fantasia que aquilo vai ser repreendido, que aquilo não vai ser aceito. Então, isso vai trazendo uma síndrome do escondimento. Você ficar mais por trás e não ter uma exposição que daí não acarrete, então, uma avaliação, né? Você sabe que eu acho que também é uma crença que as pessoas pensam muito como que a gente deveria ser, que elas ficam muito na expectativa. Eu tenho a impressão que a maioria de nós somos tão egoístas que nem isso a gente se preocupa. Entendeu como é que é? Às vezes, essa é a minha percepção, né? É muito comum a gente falar, o que será que o outro vai pensar de mim? Mas eu acho que o outro nem para ficar pensando muito nisso. Eu acho que é meio da nossa cabeça mesmo. Porque a vida é tão corrida, é tanta coisa, então eu acho que é mais uma autocrença, né? Que a gente tem. Eu coloco ali também, na sequência, a questão dos auto e dos heteroassédios. Ele vem muito nessa linha. Então, a gente começa com o autoassédio, exatamente. Não, mas como é que é? Você fica com a autocrítica exacerbada, a gente se bloqueia pela autocrítica. Imagina, então já instala o autoassédio, daí o heteroassédio se dá vazão, né? Dá vazão, daí a coisa vem e reforça mais esse comportamento. É isso que você trouxe das crenças, eu acho que é uma das bases, né, para se estudar esse caso aí, das nossas crenças. Das nossas crenças. Né, coisa que a gente imagina. Por isso eu coloquei mesmo, são autocrenças limitantes, né? Não são os outros que estão impingindo esse comportamento, são nós mesmos que imaginamos e fazemos. Que está todo mundo nos olhando. Como se todo mundo estivesse extremamente preocupado conosco. Exatamente, né? Exatamente. Tem uma coisa assim, mas é interessante isso. Quer falar aqui? Então, Licinha, você traz aí na sua fatologia, na quarta linha de baixo para cima. Então, eu queria ver, você fala em falta de autoconscienciometria, se essas autocrenças, medo de autoexposição, proteção, né, do mecanismo de defesa do ego, tudo isso é decorrente da falta de autoconscienciometria? Eu acho que a autoconscienciometria, eu comecei a desenvolver esse processo da autoconscienciometria depois de autopesquisa, quando você começa a adentrar aí as questões propostas pela conscienciologia. E a falta dessa medição, dessa autoconscienciometria, do autoconhecimento, da autopesquisa, ela traz, realmente, ela nos limita naquele comportamento da autocrença ali, que você não avança, né, no autoconhecimento para chegar a medir como é que... E é um negócio que vai crescendo, por quê? Primeiro tem medo de autoexposição, mas também tem medo de autoconhecer. Então, você não sai do lugar fica uma coisa, jeito, né? Exatamente, vai criando ali um círculo que você não sai daquele... Você não quer se expor, daí você também acaba não se autoconhecendo, porque... E tem outra, né, Keiko, a autoexposição, o autoenfrentamento, ele traz responsabilidades também, né? Também, né? Então, acho que também esse medo de ter que assumir responsabilidades, de ter que assumir posturas e bancar aquilo... Tudo também, isso, na verdade, é crença, como a Mabel trouxe, né? Porque quando você se enfrenta e você se coloca, né, faz as reciclagens, né, você vai se sentindo mais leve, né? Vai resolvendo os seus conflitos íntimos, né? Com certeza. Então, é um crescendo, né? Daí, aos poucos, também vai adquirindo autoconfiança, né? E cada etapa, cada momento que você consegue superar, né, até pequenas superações dentro desse quadro sindrômico, ela estimula, você fica mais, né, entra em euforia ali, se estimula a fazer novas reciclagens e vai ampliando, né? Daí ele retroalimenta de uma forma positiva. Eu acho que chega uma hora que isso some, né? Naturalmente vai sumindo. Esse medo, né? Que vai se enfrentando. Vai abrandando, com certeza. Vai chegar um momento que eu acho que some. Eu espero que chegue o momento que suma de vez. Porque ainda eu sinto que em determinados momentos, por exemplo, hoje a boca ficou seca, ficou assim. Vai bebendo uma aguinha, mas já está indo. Algum sintoma ainda assim de receio, da ansiedade, da autoexposição, a gente né, carrega um pouco, mas já bem mais brando. Já está ótimo. Já bem mais brando. Já vamos até mudar de assunto já. Então vamos mudar de assunto. Na página 7, professora Licinha, na terceira linha de baixo para cima, é o fato de toda pessoa exercer algum tipo de liderança. Tá. Então, o fato de qualquer... A liderança, eu falo até na citaciologia,
Então, a liderança, ela é ação, certo? Ela não é um cargo, ela não é uma posição, né? Então, tem muito essa questão de que as pessoas, às vezes, pensam, tem aquele dogma, assim, de que para você ser líder, você tem que estar imbuída de um poder, de um cargo, de alguma função que te dê essa chancela para trabalhar como líder. Tem a pensada sua, a liderança é ação, isso, e não então posição. A liderança, ela se caracteriza muito mais, os atributos da liderança, atributos do líder, muito mais como atitudes de ação do que propriamente de um cargo, de uma posição, do empoderamento por alguma função, né? Então, o fato que eu coloquei, o fato de toda pessoa exercer a liderança, muitas vezes, em determinada situação, em determinado contexto, seja no trabalho, na família, em alguma atividade de assistência, às vezes aquela pessoa que nem imagina que ela vai precisar exercer uma liderança ali, é ela no momento que é a pessoa própria adequada para exercer aquela liderança. Então, muitas vezes, nós exercemos, sem ter, né, função, ou sem ter, assim, uma definição de que você vai fazer aquela liderança, dentro da família, dentro do trabalho, dentro do convívio social. Muitas vezes nós somos levados a exercer uma liderança num momento, aquela situacional. Aquele momento você é aquela pessoa no local certo, na hora, no momento certo, para exercer aquela atividade de liderança. A TENEPS, no caso, é uma liderança. A TENEPS, fica escondidinho só ela com ela, né? Com certeza. E os amparadores. Com certeza. A TENEPS então, é um exemplo. Continuando, relacionado ao paradoxo na página 8. Pode falar até dos dois, que eu acho que encaixa bem ali nessa pergunta anterior. Exatamente, ela traz essa questão. Como eu falei ali, né, toda pessoa exercer um papel de liderança, muitas vezes, mesmo nós, nessa atitude mais retraída, mais nos bastidores, mais reservada, nós estamos exercendo uma liderança, mas sem aparecer. A forma positiva disso, né, a manifestação positiva dessa liderança nos bastidores é a liderança do serenão, a liderança dos despertos, a liderança dos evoluciólogos. É o anonimato positivo, né, cosmoético positivo. Então, existe uma liderança sendo exercida, né, sem dúvida, mas nos bastidores. A pessoa não aparece como líder. Então, essa é a forma positiva. Eu trago essa questão da síndrome dos bastidores, não trazendo para o lado mais patológico, né? Não essa liderança cosmoética dos bastidores. É a liderança do escondimento mesmo, da pessoa não querer aparecer, não querer, muitas vezes, assumir uma posição de um epicentrismo, de um protagonismo. É uma fuga, né? É uma fuga. É verdade. Dentro ali da estrangeirismologia, eu cito, né, a eminência grisê. É muito isso. Então, da pessoa, daquela eminência parda, você está ali, você está comandando, você está dando, né, às vezes ajudando a definição, dando os rumos dos trabalhos, mas você não quer aparecer. Muitas vezes, até por medo do sucesso, né, Mabel? Esse medo de sucesso é uma coisa que a gente teria que estudar, né? O que está na base disso? O medo do sucesso, o escondimento do sucesso. Escondimento. Porque se você tem sucesso em qualquer atividade, você acaba aparecendo ali, você tem responsabilidades inerentes àquela, dá trabalho, né? Dá trabalho. Então você acaba escondendo muitas vezes isso, não quer, né? Não quer assumir realmente, é uma responsabilidade que agora é sua, naquele momento. Eu já pensei nesse medo de sucesso, já não dos bastidores necessariamente, mas do sucesso. Deve ter uma raiz serexiológica, né? Um passado aí da pessoa que tem medo do sucesso. Era muito interessante poder estudar isso, né? Qual que é a raiz? Eu acho, mas ela teve poder, não soube usar, enfim, ela foi cobrada. Fracassou, às vezes, uma liderança. Eu coloco aqui na patologia. Eu coloco na patologia. Ela teve uma melex por causa disso. Eu coloco ali um dos sintomas, né? Uma das questões dessa síndrome dos bastidores é de você ser reflexo, isso de um trauma psicossomático, aí pode ser de outras existências, ou mesmo nessa vida. Alguma coisa, você assumiu uma posição de liderança, ou foi uma liderança não cosmoética, ou foi uma liderança negativa. E você foi cobrada. Foi cobrada, você teve repercussão muito forte em relação a isso. Física, e daí né? você vem com toda essa retração. Eu acho. Né? Por exemplo, assediador na baratrosfera te cobrando. Sim. Não sei se isso é familiar para alguém. Fala. Alô? Outra questão seriaxiológica relacionada pode ser a postura religiosa mesmo, da subserviência, da humildade. Aqui você não pode ter sucesso, você não pode
mostrar que você é bom em alguma coisa. Você tem que ser medíocre, né? Você tem que ser medíocre, humilde, Isso é subserviente. uma lavagem cerebral, né? Aí entra nas crenças limitadoras. Né? As crenças limitadoras, exatamente. Então, é muito mais complexo do que a gente pode pensar só neste momento, né, nessa existência. Então, traz todo um passado mesmo. A inibição em si pode ter traços muito mais enraizados, né? Pode. Ela aparece como inibição. Parece como mas inibição. é mais profundo, né? Mais profundo. Você tem alguma pergunta aqui, não? Eu queria só complementar, então, trazendo um pouco mais. Eu, apesar de ter esse traço, né, de inibição, de retraimento, isso foi assim constante desde a minha infância, né, adolescência, tudo. Mas, assim, paradoxalmente, as pessoas traziam para mim, me davam como feedback o fato de eu diziam assim, não, você parece uma pessoa muito confiante, muito autoconfiante, muito positiva, você tem essa característica né, de liderança. Eu dizia, não sou tudo isso. E eu pensava com os meus botões, dizendo, da onde que tiram essa imagem? Eu não tenho essa confiança, essa autoconfiança. Então, para ele. Então, eu sempre tive essa questão. De dizer, daí a síndrome do impostor, que quando eu li aquele síndrome do impostor, eu acabei me encaixando ali. Às vezes as pessoas trazem uma imagem de mim que eu não sou aquilo. Como assim? Não sou tudo isso? Então, é um pacote, né? É uma coisa que agora, a gente traz. Licínia, será que por trás da síndrome dos bastidores tem um grande líder frustrado? Uma hipótese. É uma hipótese. Não é uma hipótese. É um grande líder que, por algum motivo, nessa vida está querendo se esconder. Mas eu tenho a impressão que tem. Em muitos casos, a gente não pode generalizar, né? Mas em muitos casos há um líder ali contido, que pode ter sido resultado de tudo isso que a gente comentou aqui, né? De experiências frustrantes, de experiências negativas, ou cobranças exageradas, que daí acabou bloqueando uma manifestação nessa vida. Porque não acho, liderança não é um traço que a gente adquire assim de uma hora para outra. Então, é um atributo que tem que ser trabalhado. Né? Eu coloco aqui também a questão do modelo da aprendizagem, que você vai aprendendo, né? Aprendendo traço, aprendendo formas de lidar, isso vai desenvolvendo. Mas, com certeza, tem isso de... Né? Não é? É um trabalho de várias existências. Por isso que eu acho que chegavam para você e falavam, mas eu vejo você uma líder, né? As pessoas que estavam falando. Eu acho que é isso. Elas se reconheciam de alguma maneira, de alguma liderança pretérita, que todo mundo aqui teve, alguma, né? Mas que a gente nessa vida meio que camufla. Acaba camuflando, né? Tudo bem. Efeitologia, página 7, penúltima linha. Poderia aprofundar o efeito do autoenfrentamento da carreira solo no período preparatório da pré-intermissiologia? Posso. Essa é bastante interessante, essa questão da carreira solo. Né? Como vocês podem ver, eu tenho assim, uma equipe... Né? É uma equipinha. Uma equipinha aqui muito grande, né? Então, que foi um aporte muito grande para mim, para todo esse trabalho, desenvolver tudo. Mas eu sempre achei assim que eles eram os mais qualificados, eles tinham mais condições, o trabalho, eles tinham mais parapsiquismo, assim, sempre foi nesse sentido. E eu sempre assim, no background, dando, né, ali aproveitando toda essa condição, mas sempre numa retaguarda. Até que fui fazer um curso e um determinado professor chegou para mim depois do curso e falou, ótimo, tudo bem, muito bom, tudo. Mas está iniciada agora o momento que você tem que desenvolver uma carreira solo. Você tem que procurar, então, todo esse conhecimento, toda essa aprendizagem, todo esse trabalho que você está se propondo aí e iniciar um trabalho solo. Por quê? Porque nós temos que nos preparar, né, para a intermissão e lá você vai ter que trabalhar você sozinha e não com toda a equipe aqui de apoio. Então, chegou a hora de você iniciar um trabalho de carreira solo. Então, isso é importante para todos nós, para cada um, né? Todos nós. A gente tem os aportes, tem toda essa condição, mas que é importante também nós nos desenvolvermos individualmente, né? Como consciência individual, e também nos preparar para esse protagonismo aí dentro da pré-intermissiologia. Como dizia o professor Valdo, a gente nasce e dessoma sozinho. Sozinho. Não tem essa. Tá todo mundo ajudando, tá, mas é você, né, que vai. Tem alguma coisa que eu ia perguntar? Na megapensenologia, queria que você comentasse o orgulho gera timidez. O quê? O orgulho gera timidez. Queria que você ampliasse essa questão do orgulho, porque tem uma parcela do orgulho que é positivo, saudável, né? Da gente
ter orgulho da gente, das nossas conquistas. Mas, em excesso, né, atrapalha o nosso processo assistencial, né? Exato. Até eu achei que tem relação com o item 12 aí da sua tabela, disponibilidade assistencial, contrapondo com o egocentrismo, né? Então, nesse caso aqui, desse orgulho que gera timidez, tem o processo do egocentrismo, Tem, né? exatamente. Eu queria que você ampliasse isso. Exatamente. Então, o orgulho passa por tudo aquilo que a gente, né, já comentou anteriormente, da questão da autoimagem, da questão de você preservar ali a tua, né, achar que você está preservando a tua integridade, do heterorreconhecimento, tudo isso gera questão mais do lado patológico do orgulho, né? Não esse mais positivo que você mencionou. Mas, então, essa posição da gente, às vezes a gente se acha em condição de menos-valia em alguma situação, mas às vezes também tem aquela condição de você achar que você está superior àquela condição e não tem reconhecimento. E isso, então, o orgulho bloqueia e te gera uma timidez. Né? Te gera assim, um escondimento da tua postura ali para você não dar o orgulho de não querer se expor, né? Né, achar que vai passar vergonha. E realmente aí tem relação, daí gera timidez, né? Então você cria, dentro também que já foi citado aqui, na fatologia tem o perfeccionismo. Então ele está muito ligado a essa situação. Então eu me considero uma pessoa assim que busca muito perfeccionismo, né? Então isso já está também trabalhando para diminuir essa questão dessa pressão do perfeccionismo. E sempre foi muito chancelado assim pela educação que eu recebi, sabe? Uma educação, família de origem alemã, então assim, né, muito rigorosa, né? Então assim o perfeccionismo, eu lembro do meu avô falando assim. Ele falava brincando, mas era o que ele pensava mesmo. Ele falava para as crianças assim, a gente quer que vocês se transformem em pessoas, no mínimo a gente quer a perfeição. No mínimo a perfeição. Era uma brincadeira que ele fazia, mas uma coisa assim que aquilo calava. Calou, né? Claro. Uma criança, uma adolescente, cala aquilo. Então, se eu não for perfeita, então eu não vou ser aceita. Essa rigidez também, rigidez, né? Assim, da perfeição está muito... Então, isso cria, né, um impacto. Assim, se eu não posso ser a perfeita, então deixa eu ficar mais fechada, mais escondida aqui, para que ninguém perceba a minha imperfeição. Né? Tem a ver com a sua etnia, né? Tem bastante. Eu estou me vendo nessa situação aí, que eu também estou trabalhando. E aí, voltando naquela questão ali da autoconscienciometria, né? Porque nisso a gente só fica olhando o lado negativo, né? E esquece de olhar os trafores, né? Que são os trafores que vai nos alavancar, vai nos levar para frente, ajudar a realizar Mas foi exatamente esse processo de começar a verificar os trafores, de fazer a visão traforista que desencadeou o meu processo de reciclagem. Porque todos os trafares eu vivia muito naquilo, né? Já identifico os trafares, mas achava, assim como a Gabriela, né? Nasci assim, você sempre assim, eu tenho isso, eu carrego comigo esse traço. Não, e a visão dos nossos trafares também, a gente pode mudar a forma de ver, porque todo mundo tem trafares, todo mundo, né, nós estamos aí para melhorar. Mas, assim, então, a própria conscienciometria também traz essa questão da gente ver os nossos trafares como desafios, né? Processo, matéria-prima para autopesquisa, para melhorar. Certeza. Mas não ficar sofrendo com aquilo. Não ficar e pegar e ter uma visão mais traforista, né? Desenvolver visão traforista. Traforista, quer dizer, você identificar os trafores que todos nós temos, né? Traços já desenvolvidos e que a gente pode e colocar aquilo para trabalhar em benefício ali de você começar a modificar os teus trafares, né? A reciclar os trafares. Então, a visão traforista é muito importante. Tem essa característica, né, do perfeccionismo, eu venho trabalhando. E, em relação a isso, o não arriscar pelo perfeccionismo, ele atrapalha muito, né, porque, naturalmente, quando a gente vai aprender coisas novas, existe uma tendência a que a gente cometa alguns erros, né? Então, é muito importante perceber isso também para poder arriscar e conseguir atingir novos patamares. Né? Com certeza. Eu acho que essa questão do perfeccionismo ele tem que ser mudado o foco de encarar, né, essa questão. Então, mudar, né, em vez do perfeccionismo, o detalhismo. Então, trazer o detalhismo como uma coisa a ser buscada, eu acho isso bastante fundamental. Mas
o que você falou ali é muito coerente, né, com a questão de que a gente tem que ver os nossos erros, as nossas falhas e o que a gente não faz de correto, usar aquilo como um mote para você, né, reciclar, fazer novamente, tentar de novo. Então, não ver os erros como pecados mortais, que você não tem, né, vai ser julgado eternamente por aquele erro, mas houve um erro, houve um percalço, houve alguma situação, então coloca aí os trafores para funcionar e vamos em frente. Agora, o perfeccionismo ele bloqueia isso mesmo. Então, assim, procurar com detalhismo, né, com auto-organização, com clareza, com discernimento e alterando as posturas, mas sem essa canga do perfeccionismo ali, que ela é muito limitante. É um autoassédio muito forte isso, né? A pessoa fica limitada. Eu me lembro de uma tertúlia, né, onde o professor aqui estava falando que os felinos, na verdade, ele é veterinário, e aí foi trazido um gato lá para ele fazer analisar como é que estava, o gato não estava muito bem, de saúde. E aí ele observou que o gato estava com alguns problemas, né, de saúde, e aí falou para o dono. E aí o dono disse, mas eu não percebi, né, ele está aqui, aparentemente, assim, eu percebi que ele está um pouco diferente, mas eu não sabia que ele estava com um estado de saúde tão grave, digamos assim. E aí o professor falou que os felinos eles têm muito esse hábito de esconder os problemas, né, de esconder aquilo que estão passando, porque na natureza eles se tornam presas fáceis, caso eles apresentem, né, os problemas pelos quais eles estão passando. Uhum. Isso aí, na verdade, eu estava fazendo o estudo do perfeccionismo também na época, e me chamou muita atenção. É um mecanismo de defesa, né, que você está falando. Acaba sendo um mecanismo de defesa mesmo. Né? Mas eu acho que nós, como seres humanos, nós trazemos também esse mecanismo de defesa aí da autoproteção. Né? Então, e a própria esconder as fragilidades. É o próprio instinto de sobrevivência, né? Só que às vezes a gente excede, né? Excede, fica mais exacerbado em alguns, né, em outros não. Bem, Pensenologia, página 6, última linha. Poderia relacionar a autopesquisa da autopensenidade retilínea com o tema do verbete? Sim. Então, como a gente já falou, que a autopesquisa é fundamental em todo esse processo, né, do autoconhecimento, para iniciar as reciclagens, aí, a autopensenidade retilínea eu considerei como um dos fatores primordiais para a gente começar esse processo de reciclagem. Enquanto a gente não domina, né, todo o trabalho de qualificar a ortopensenidade, de trazer, então, manter a pensenidade de uma forma mais retilínea, a gente não consegue sair desse patamar que está sempre em subnível. Então, a autopensenidade retilínea ele é um fator fundamental para a gente se manter no processo e estabelecer metas. E é a maneira de eliminar as crenças que você estava falando, né? Também. Então, a qualificação aí dos pensênios ela é fundamental. Poder sair daquela ruminação mental, né? Isso. Fala, Marilu. Aí, neste contexto, eu perdi aqui agora. Achei. Vindo aí na pergunta anterior, você poderia falar sobre o Crescendo Autopesquisa e Evolução, que está bem encaixado nisso, né? Sim, bem encaixado, exatamente. Eu acho que a evolução, a gente otimiza a nossa evolução utilizando da técnica da autopesquisa. Porque evoluir sem autopesquisa é muito mais custoso, né? É muito mais demorado, você vai ter que passar por vai ficar estagnado um tempo ali, né? Exatamente. Então, para a otimização aí da evolução, do processo evolutivo, é fundamental a autopesquisa, autoconhecimento, autoconscienciometria, para a gente ver exatamente no que pode otimizar todo esse processo. Falando de autopesquisa, eu estava comentando com alguns colegas aqui de Foz. Um lugar de autopesquisa é aqui o tertuliário. Você trouxe um tema, pesquisou, trabalhou em cima dele e trouxe aqui para a gente estudar. Né? Então, a sua autopesquisa ajuda a nossa autopesquisa também. Com certeza. Isso em diversas oportunidades, a gente vê bem isso mesmo. Às vezes, uma pergunta pontual, alguma coisa, um caso pontual, traz, né, reverbera na gente aí para a autopesquisa também. Agora, Licínia, você já pensou em escrever um livro sobre esse assunto? Olha,
Eu tenho um curso livre já desenvolvido sobre liderança e exemplarismo. Né? É o tema do meu curso livre, onde eu iniciei esse trabalho, essa proposta desse tema Síndrome dos Bastidores, eu já coloquei nesse curso, né? já tinha ali uma célula inicial desse tema. E está lá, é um curso livre que eu estou, né, já desenvolvi. Eu acho que esse tema, Síndrome dos Bastidores, dá muito pano para manga. Dá um livro interessantíssimo, porque você aprofunda na intraconsciencialidade se trabalhar um tema desse. E ele traz, assim, muitas vezes as pessoas olharam o título, né, e dizem, mas como síndrome? Porque bastidores acaba sendo uma condição cosmoética positiva. Então, como é que você está trazendo isso como de um lado negativo? Né? Então, tem todo esse contraponto também de colocar, né, que não é o fato de você estar no anonimato ou no escondimento que você está sendo cosmoético, está fazendo tanto é que na política há muitas eminências pardas que nem sempre são cosmoéticas. Né? Exatamente. Na história da política mundial, tem casos e casos o de termo eminência remete a uma situação patológica ali, né? Patológica, da pessoa que manipula, na verdade, o líder. Penso que não só na política, mas em todas as áreas de conhecimento. Então, todas as áreas de trabalhos. Você tem isso no comércio. Tem, na família. Na família. Então, eu acho que não religião e tudo, não só na política. Aproveitando que eu peguei o microfone, parabéns pelo verbete, mais uma vez, Licínia. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Na fatologia, na segunda linha, o dogma vivenciado da autoimagem de retratação consciencial. Poderia exemplificar, por favor? Da autoimagem da retração consciencial, né? Então, como eu estava explicando, inicialmente, eu já desde pequena, desde criança, adolescente, eu já apresentei esses traços de timidez, né, escondimento, de maior retração, maior fechadismo, mas o fechadismo comportamental, né, assim, de comportamento mais fechado, mais retraído. Então, isso acabou sendo, para mim, um dogma, no sentido de que, aquela história, eu nasci assim, eu sou assim, não... Acreditou que tinha que ser assim. Acreditei que tinha que ser assim. E que isso era uma característica minha, inerente, e que isso não poderia ser alterado. Né? Por isso que eu coloquei como um dogma vivenciado, porque era a autoimagem que eu trazia, autoimagem própria minha, mas e que aquilo era uma condição que era o meu jeito e era imutável. Né? Então, aconteceu uma coisa bastante interessante, uma vez num curso, aliás, que foi um alavancador assim, de todo esse processo de reciclagem, foi um ECP1 que eu fiz, e o tema era temático, era docência conscienciológica. E eu ainda não era docente, também sempre fugindo da questão da docência. E nesse curso, o Leonardo estava junto comigo, né, Leonardo, nesse curso. E a professora do curso, em determinada dinâmica lá, eu trouxe toda essa questão, não, mas eu sou fechada, eu sou tímida, eu sou, tenho baixa autoestima, umas coisas assim. E ela disse, então agora é a tua vez, agora você vai lá para frente, vai expor o tema lá que eu tinha que falar no curso. Daí, quando eu cheguei lá na frente, ela virou-se para um outro aluno e falou assim, você tem um celular aí? Você filma ela falando? Aquilo me deu um impacto, assim, como filmar? Para quê, né? Como assim? Filma ela falando. Pode falar, Licínia, deixa, ele vai te filmar aqui. Eu falei, tá bom, né? Comecei a falar, falei. Daí ela, no final, falou assim, então agora você pega o filme e passa para ela. Para mais ninguém, passa para ela só. Para ela ver como ela fala, como ela falou, se procede tudo isso que ela está trazendo aqui, de que ela é tímida, de que ela tem baixa força presencial, que o comportamento é de uma pessoa inibida. Ela te chamou quase de cara de pau. É isso. Quase isso. Ela disse, então a tarefa de casa, para mim, era assim, fazer uma reavaliação da tua autoimagem. Faz uma atualização da tua autoimagem, porque você está se mantendo num padrão, trazendo um comportamento que você não está demonstrando isso aqui. Então, comecei ali, sabe, aquilo foi assim um incentivo muito grande para começar ali já um processo, deixa eu me identificar novamente, me conhecer, atualizar como é que está, né? Rever a minha realidade. A autoimagem. Então, foi também um motivador aí para todo esse trabalho. Continuando, Licínia, você disse que você percebeu isso desde a infância. Eu gostaria de saber em que fase da sua vida você deu a virada. Olha, foi a partir
Foi a partir desse curso. Do curso. Foi a partir, olha, do voluntariado conscienciológico. A Keiko foi a pessoa que me acompanhou desde o início no voluntariado, né, Keiko? E eu cheguei bastante reservada, né? Assim, bem, era o meu comportamento, bastante reservada, bastante Gente, ela é muito tímida. cara de pau, né? Não, vocês não estão achando que ela é cara... Não é não, gente, ela fala super bem. Eu acho que deve ser decorrente dessas crenças, né? Mas aos poucos ela foi colocando os trafores dela. E quando ela assumiu a docência, daí não parou mais, né? Foi muito rápido, né? Que quando eu saí de Curitiba, ainda você tinha recém-chegado e tal. Mas depois, hoje em dia, você já assumiu a coordenação da Sim, do eu já IBC sou de coordenadora Curitiba, né? da unidade de Curitiba, já sou professora da muito CP1. rápido. Então, foi um processo, eu reconheço que foi um processo acelerado. Então, como a minha autoimagem estava defasada mesmo, né? Eu A acho que é autocrença aquele ali de que eu não processo tinha. de ficar segurando o freio de mão, É. né? A gente fica segurando o freio de mão e não se conhece, né? O potencial que tem, realmente tem, como não coloca em prática, não conhece, mas aos poucos vai fazendo as coisas e vai descobrindo, né? Então Agora, isso é bem como é interessante. importante esse autodiagnóstico, né? Você vê, se a Licine não tivesse feito esse autodiagnóstico, mudado, você ia ter uma vida mais desperdiçada, vamos dizer assim, né, Licine? É um desperdício de talento. É um desperdício de talento, porque você vê que quantas qualidades essa mulher tem, e era um detalhe que ela precisava ajustar, né? Tem uma questão que ela não abordou ainda, deixa eu começar a entregar aqui. Que, na A verdade, vida como ela é. Ela sempre exerceu essa liderança, ela sempre teve envolvida em resolução de questões, puxava para ela a resolução, mas sempre num grupo pequeno, num grupo familiar. Então, não só aqui, mas a família expandida, com irmãos, tios, a família tias, expandida. Ela primos. sempre esteve envolvida em ajudar os outros a resolver o problema. Mas a questão da docência, a questão do voluntariado, expandiu muito o horizonte dela. Ela viu que aquilo que ela fazia num grupo pequeno, ela podia fazer num grupo maior. Pois Então, foi também uma outra mudança de perspectiva. Que bom, Foi. né? O João Ricardo foi o meu apoiador máximo, assim, nessa questão, né? Mãe, você consegue, você vai, não tem limites, vai. Sempre foi um apoiador da questão da docência, né? Assim, foi bastante importante também. E eu vejo que o meu processo realmente, com a docência conscienciológica, me abriu muitas portas. Né? Porque Assim, destravou, né, Licínia? É. Todas as suas autocrenças caíram por terra, não foi isso? E agora vai começar. Agora, gente, agora é o momento família. Vai lá. momento família. Você estava comentando que ela é cara de pau. É. Então, vou comentar, porque esse curso que ela comentou, eu estava lá. Eu Você participei tava lá. desse curso. Não falaram que ela era cara de pau ou não? Não falaram essas palavras. Foram mas mais educados. foram mais educados. Não foi nessas palavras. Mas, quando ela começava a comentar que era tímida, simplesmente todas as pessoas que estavam junto no curso davam risada. Você lembra disso? As pessoas... Não, mas não é possível. É possível, né? As pessoas não conseguiam enxergar nisso nela. Então, realmente estava desatualizado, Bem porque ela já desatualizado. estava exercendo essa liderança. Todo mundo enxergava isso, Menos ela. É interessante isso. Mas ainda era um bem- travão, realmente era um travão. Era não um travão. Não é Não, uma é coisa real, assim, não hoje eu mentira, claro. olho isso para trás, assim, eu até acho graça, né? Como é que eu fui assim tanto tempo mantendo? E olha, não mudou a chave totalmente. É um processo que a gente, né, Claro, continua de autoenfrentamento. E tudo isso vai sendo aos poucos, assim, qualificado. E só para complementar, daí a gente saiu do curso, e esse curso era sobre docência conscienciológica. Era. Né? E daí eu saí desse, era um ICP1, né? Eu saí desse ICP1 e falei, então acho que eu vou fazer essa prova da docência aí. Já que você vai fazer, eu vou fazer também. Então daí a gente foi meio junto, Foi assim, né? junto, Se foi. ajudando Foi. Que bom. e hoje está aí dando aula de ICP1. Tá vendo? O processo foi esse também. O Leonardo disse, então eu vou fazer a prova. Eu falei, bem, agora eu acho que eu tenho que fazer também, né? Licine, Vou ficar para trás. isso chama-se autoconfiança nos trafores. Aproveitando esse gancho aí dos depoimentos, do que a colega acabou de falar, você coloca aqui a autoassunção lúcida da autoliderança, na frase enfática. Você poderia comentar? A frase enfática. Depois desse depoimento. Depois Acho que é muito bom. Então, esse processo da autoassunção lúcida,
Ele vem sendo construído a partir de todo esse enfoque que foi dado aqui, de toda essa autopesquisa, da autoconscienciometria, de todos os trabalhos que eu fui desenvolvendo. Então, vamos assumir de uma forma lúcida. Então, vamos agora fazer toda essa atualização da autoimagem, vamos fazer toda uma recomposição aí da nossa função, aí dos nossos atributos, e vamos assumir de uma forma lúcida. Então, o que me ajudou para assumir isso foi assim, a confiança que eu recebi da equipe lá de Curitiba, da equipe do IPC aqui, que depois me chamaram para assumir a coordenação do centro educacional. Também na hora eu titubeei, será que consigo, será que eu posso? Não, você tem condições, você vai, a gente dá um aporte, tudo. Então, tudo isso foram condições que foram me trazendo assim mais chancela ali do grupo que confiava na minha atuação. Então, estou num trabalho conjunto, né? Então, eu faço as minhas autopesquisas, faço todo o meu autoenfrentamento, para cada vez mais assumir de uma forma lúcida, né? Essa questão da ortoliderança. Ser uma líder, então vamos ser da melhor forma, trabalhar da melhor forma, saber escolher, boas escolhas, boas... Já que não dá para fugir, né, Lucília? Vamos se enfrentar, exatamente, né? já que não dá para se esconder a vida inteira, né? Tem que... Então, na parafatologia, página 7, terceira linha. Gostaria que relatasse a predominância dos chakras superiores na autoexposição recicladora cosmoética. Predominância dos chakras superiores na autoexposição. Eu acho que assim é bem pontual isso, que para toda essa exposição, até do que eu estou fazendo aqui agora, né? Então, são os chakras superiores que estão comandando aqui, né? Então, é o coronochakra aí que está ativando, né? Com banhos de energia aqui para poder ter lucidez aí na autoexposição. O laringochakra, que esse eu tive que desenvolver, assim, tive que aprender a desenvolver, né? Olha, mais uma vez, cara de pau. Mais uma vez. Vou pontuar até o final da tertúlia. Gente, fala super bem. O frontochakra, com certeza. O frontochakra também, né? Para desenvolver aí o parapsiquismo, né? O trabalho com as energias, tudo. Então, foi tudo um aprendizado, assim. Eu coloco que foi um aprendizado porque antes eu não tinha preocupação com essas questões. Não passava aí na minha existência essas questões. Mas foi um aprendizado. Ela, desde que eu me dou por gente, assim, desde sempre, ela sempre foi o meu modelo de professora. Sempre foi. Quem me ensinou a estudar foi ela, quem me ensinou a ler foi ela, quem me ensinou a gostar de livro foi ela. No colégio, o professor ensinava matéria, eu não gostava muito da matéria, ela me ensinava em casa depois. Eu tinha a prova, antes de ir para a prova no colégio, ela fazia uma prova de próprio punho, ela fazia as questões, ela corrigia a prova, me ensinava. Gente, uma professora nata, show, desde você sempre. De mãe, hein? Desde sempre. Então, assim, essas crenças limitadoras e a formação que ela teve, a família, a educação, fizeram com que ela construísse uma imagem que, na verdade, é bem deslocada, que foi sempre o meu modelo de professora. Obrigada. Obrigada. Mas era assim... Revelações, Mas era uma atuação nos bastidores. Né? Era uma atuação ali, restrita ao meu grupo, né? Fazia isso com maior... Né? Mas também é dedicação, mas também é momento da vida, né, Licínio? Você vê, os dois estão bem crescidos, a família, né, já está meio encaminhada. Então, até você tem mais liberdade agora, imagino eu, né? Com certeza. Não é? Né? É outro estágio, né? É outro estágio. estágio, é outra... Então, exatamente. isso tudo também tem que entrar nesse contexto. Claro. Né? Então, binomiologia, página 8, terceira linha, de baixo para cima. Poderia explicar sobre o binômio força presencial com sim atratora? Sim. Eu acho bastante importante essa questão de reforçar, né, a força presencial como atratora de outras consciências. Pelo meu comportamento, né, que era mais reservado, mais, né, até nas interações sociais era mais frio, mais reservado, mais recolhido, eu acabava não sendo uma consciência atratora. Né? Então, porque você, numa condição de mais retraimento, você também não expande a tua energia ali para atrair outras consciências. Sim, claro, você fica contida, você fica, né? contida naquele comportamento. Então, hoje eu já percebo diferença. Né? Percebo diferença de você trabalhando as energias, você
impondo mais o teu padrão de energia, tudo você atrai mais mais as outras consciências, traz mais... A convivialidade fica mais sadia, mais fácil. Voluntariadologia, página 7. Poderia exemplificar como o voluntariado conscienciológico pode atuar na superação dessa síndrome? Para mim, na minha experiência, foi fundamental. Eu já falei aqui inicialmente que quando eu iniciei no voluntariado, pela minha formação, que eu sou economista, acabei naturalmente sendo direcionada para o financeiro, e eu trabalhava ali no financeiro, né, com muita propriedade, com muita facilidade ali naquelas questões, mas não continuava numa ação de retaguarda, né? Eu não tinha assim um epicentrismo de trabalhar com assistência direta. Aparecer, né? De aparecer mais, não tinha autoexposição ali. Eu ficava, inclusive a salinha do financeiro, sempre uma salinha mais fechada. Né? Sempre fechada ali para poder trabalhar com mais silêncio, tudo. Então eu ia lá, exercia minhas funções do voluntariado, achava que estava muito bom e, né, que estava fazendo assistência em alto nível ali. Mas as demandas começaram a aparecer, outras demandas, né? Outras demandas no voluntariado, e daí trazendo então a questão de a gente mostrar ali, e assumir epicentrismo e assumir o protagonismo em determinadas situações. E isso a docência foi fundamental para mudar, né, de patamar aí, para assumir uma posição realmente de mais exposição, e culminou então quando fui chamada para assumir a coordenação do centro educacional, né? Então para mim foi um processo assim muito acelerado em todas essas questões, foi fundamental. Você assumiu que ano? Eu estou no 3º ano já foi. Professora, em algumas situações de exposição pública, me ocorre ficar tranquilo do ponto de vista mental, mas fico com taquicardia no momento em que vou me expor. E essa situação é confusa. Como é isso? Pode ser pelo fato que eu sou um pouco esponja, como se diz, capto muitas energias dos outros? Chegou a estudar esse tipo de caso? Poderia comentar? A autoexposição, ela nos exige assim, um domínio energético, né? Você ter uma autoexposição tranquila, mais fácil, então ela exige mesmo um domínio energético maior. Se a gente já tem essa condição de ter um retraimento, de ter algum travão aí comportamental, a gente pode realmente absorver energias e aquilo fortalecer esse nosso comportamento mais retraído, né? Então, eu vejo assim, que uma coisa não está ligada diretamente à outra. Como ela fala ali, eu tinha capacidade mental, né, na autoexposição muito tranquila. O meu processo é muito similar. Então, eu sempre li muito, sempre estudei bastante. Tá? Então, o meu processo mental, eu não tinha essa preocupação da exposição pelo processo mental, pelo conteúdo, vamos dizer assim. A exposição era muito mais... A restrição aí do comportamento era muito mais nas energias, na comunicação, né? A comunicação sempre foi assim, um ponto mais difícil para mim. Mas eu não acho assim, que a ligação é direta entre o mental e as energias, né? Então, quem sabe mesmo era a autocrença, né? Era a autocrença, era o autoassédio dessa ideia fixa que te prendia. Fatologia, página 7, primeira linha. Poderia expandir a retração sendo resultado de trauma psicossomático? A gente até falou um pouco, né? Aqui na outra página, né? A gente já falou alguma coisa em relação a ser resultado de algum trauma, até de vidas passadas, né? Uhum. Mas ele realmente, traumas psicossomáticos podem ocorrer na questão da gente, às vezes, quando você vai ter um comportamento mais expansivo, mais de liderança, mais de epicentrismo de alguma situação, e dá errado alguma situação. Né, dá errado, né, de uma forma negativa, você é muito cobrada por essa situação, então isso gera um trauma. Então, né, inconscientemente aquilo, a hora que eu vou me expor, eu posso receber essa... Vivenciar novamente. Então, eu posso ser muito cobrada, posso ser apontada, pode reviver toda essa situação. Então, ela vai retroalimentando essa questão da retração. É um esbregue, né? A pessoa não quer, às vezes ela levou um esbregue e não quer... pode ser até uma coisa simples, não é simples. Que para outras pessoas pode parecer simples, mas para aquela consciência já recebe de uma forma que reforça aquele comportamento. Agora, bem interessante, porque a gente tem ainda dificuldade de receber heterocríticas.
mas as heterocríticas e feedbacks são tão importantes, né, para a gente se atualizar, da gente correr atrás das nossas coisas. Porque muitas vezes a gente não está enxergando e fica segurando aquele ponto, né, aquele ponto que fica dificultando. Não, é essencial, né? E o feedback, na hora, muitas às vezes, não cai bem. Mas depois, o benefício, né, sempre a gente aproveita, né? Aproveita, é bem interessante e principalmente isso, né? um feedback cosmoético, né, vindo ali de alguém que está querendo fazer um esclarecimento, Sim, né, sim. ali. Às vezes o feedback não chega redondinho, né? Porque a gente também não tem muita experiência para dar feedbacks, né? Mas mesmo assim, eu acho que vale, né? Até o professor Valdo falava, né, que os assediadores são os nossos melhores amigos, né? Que apontam bem o ponto que a gente precisa mexer, ali, né? Acabam nos auxiliando, né? Acabam nos auxiliando. Na virada de mesa, então, às vezes, nas reciclagens que tem que ser feitas. Às vezes a gente deixa de dar o feedback, de, né, falar as coisas pelo receio de ofender, ou de, né, e acaba não ajudando, né? Porque faz muita assistência também, né? Eu acho que é fundamental isso mesmo, Keiko. E às vezes os feedbacks, quando vêm redondinhos, eles são mais fáceis de digerir, né? A gente pode aceitar, mas muitas vezes aqueles que vêm atropelando, assim, às vezes nos fazem parar para pensar. Né? Às vezes não desce bem, você fica ruminando aquilo, cria uma crise ali no momento, gera uma crise, mas que daquilo pode sair um resultado ali positivo. Ela também é um processo que a gente vai aprendendo, vai refinando. Se a gente não faz, né, não se ajuda nesse sentido, também fica parado, né? Daí também não aprende. Exatamente. Patologia, página 8, sexta linha. Poderia comentar as causas e as atitudes profiláticas do desconforto na interação com pessoas em posição social, intelectual ou profissional, notadamente superiores? Passa muito essa situação por aquilo que já foi comentado aqui, das heterocríticas, né? De você ser alvo de heterocríticas e nessas comparações você se sentir em situação em subnível, né? Então, eu presenciei algumas situações que eu me vi exatamente nessa forma, com pessoas com algum nível ou de conhecimento maior, ou de posição, de autoridade, eu me sentia mais retraída, pelo fato de, será que eu vou estar à altura de conversar com essa pessoa, ou de ter uma interlocução aí ao mesmo nível, ou vou estar abaixo e você, né, vem alguma crítica em relação a isso. Então, eu apresentava esse comportamento de me sentir retraída, né, perante pessoas com uma posição mais elevada. Talvez assim, na minha ideia, né, eu tinha essa questão, colocava a pessoa num nível mais elevado e eu tinha essa retração. E ela coloca aqui atitudes profiláticas. Você tem alguma em relação a essa relação? Quando isso acontece, o que fazer? Eu fui começando a vencer isso, assim, me posicionando e enfrentando. É o autoenfrentamento mesmo. Na mesma hora, quando eu já percebi, né, quando eu já identifiquei essa questão toda, no mesmo momento eu dizia, por quê? O que está me travando? Eu mesmo comigo, pensando. Sim. O que está me travando? O que eu vou perder com isso? Vou enfrentar, vamos enfrentar e vamos ver o que é. Né? Ver o que a situação aí vai gerar. Nunca é nada, né? Geralmente não tem nada, né? Você enfrenta e vê que não era tudo bobagem. Exatamente. Que era geralmente uma fantasia louca que se cria dentro da cabeça. Era algo mais fantasioso. Patologia, página 7, final da quarta linha, de baixo para cima. Os meios cosmoéticos facultativos e compulsórios da autorreciclagem. Poderia expandir e, se possível, com exemplos, por gentileza? Sim. Então, nós temos aqui duas condições, né? Temos, assim, os meios cosmoéticos para a autorreciclagem, sendo os compulsórios os facultativos. Isso fica bem claro para mim, assim, né? Tem aqueles compulsórios, que são os obrigatórios, que você, às vezes, geralmente acontecem depois de grandes crises, né? Que vem a crise, acontece, se instala e você é obrigado a tomar uma decisão. Não há como fugir. Não há como fugir. Então, você tem que ou enfrentar. Não tem alternativa. E isso é muito dolorido, às vezes, né? Um autoenfrentamento assim, em momento de crise profunda e sendo obrigatório, uma mudança imposta ali, obrigatória. Então, os compulsórios, eles são mais dolorosos.
Os facultativos, eles nos dão a prerrogativa de escolher o momento melhor, de identificar como fazer. Então, eu coloco muito assim, como as crises autoprogramadas de reciclagem, elas são mais fáceis. Não mais fáceis da gente enfrentar, porque também existe o enfrentamento. Mas não tem aquela dor de uma crise de você estar num momento crítico tendo que enfrentar. Então, você se propõe, eu acho assim, exemplos em relação a isso, é a autoconscienciometria, fazer a autoconsciência terapia, né? Fazer os próprios cursos da conscienciologia, eles nos trazem essa possibilidade de momentos de reciclagem que são facultativos. Eu posso... Esse CP1 que para mim foi marcante. Eu poderia ter feito o curso e saído do lado do mesmo tamanho, sem ter gerado em mim nenhuma reciclagem. Mas foi uma crise programada, me inscrevi no curso, foi facultativo para mim optar ou não por uma reciclagem naquele momento. Então, eu acho que a gente tem na vida várias oportunidades nesse sentido, né? De caminhos que nos abrem. Né? Eu posso fazer escolhas de um lado ou do outro, de uma forma facultativa, porque eu quero, ou imposta, né? Compulsória, porque não tem outra escolha. Né? Tecnologia, página 7, quarta linha. Como funciona a técnica do treinamento do comportamento inábil? Essa técnica ela foi apresentada aqui no segundo Encontro da Paz, em Saquarema, ali no campus do IPC. É um pesquisador aqui que apresentou. Uma professora, Alessandra Serafim, aqui tem na revista do Homo Projecto. Então, ela apresenta essa técnica como uma possibilidade da gente treinar antecipadamente situações que a gente vai ter que se expor e se acha inábil. Por exemplo, tem uma aula para dar, ou uma entrevista que eu vou fazer, ou uma reunião importante que eu tenho que fazer, e estou insegura, né, me sentindo inábil para realizar aquela tarefa. Então, eu procuro treinar antes, fazer uma prévia, fazer um treinamento. Então, isso pode ser uma prévia na frente do espelho, a pessoa com ela mesma, treinando no espelho, a impostação da voz, o gestual, né, e treinando até o conteúdo ali do que vai falar, pode ser uma das técnicas. Outra é você reunir pessoas, amigos, familiares, ou algumas pessoas, e você treinar, simular situações ali, né, do que poderia acontecer nesse evento. Como você fazia a prova dele também, treinava antes, né, e dava uma provinha antecipada. Então se faz esse treinamento. O que eu fiz hoje de manhã, né, com a Miriam e com a Marta, né, vamos fazer uma conversa lá antecipada sobre a tertúlia. Então foi um treinamento ali, né? Elas me mostrando, me dando o primeiro verbete que estou apresentando, então elas foram me mostrar como é que era a dinâmica, e foi um treinamento. Então, a gente pode, qualquer coisa que a gente se presuma inábil, né, sem habilidade total naquela situação, uma situação nova, uma situação. Então a gente pode treinar esse comportamento. Que nem o treinamento da docência, né, que faz aula-treino. Aula-treino, é tudo isso. Você treina aquele comportamento, né, para desenvolver aí atributos mais qualificados. Poderia comentar a frase enfática da página 11? Então, com comentário amplo, né? Então, é assim, como cabe ao intermissivista escolher, eu acho que é uma escolha. A gente falou bastante aqui que a gente pode escolher, né? Fazer escolhas facultativas de assumir, enfrentar, fazer autoenfrentamentos e reciclagens. Então, cabe a cada nós, como intermissivista, promover essa, né, participar aí de uma escolha positiva, no caso de abandonar esse comportamento mais de escondimento, de retração, de inibição, em prol de assumir uma liderança aí mais lúcida, né, uma ortoliderança, como eu coloquei, e o protagonismo proexológico. Nessa questão do protagonismo proexológico, então, a proex é nossa, é uma atribuição nossa, que nós nos programamos para desenvolver nessa existência. Então, nós temos que ser o protagonista. Eu não posso passar para outra pessoa desenvolver a minha proex, né, executar a minha proex. Então, o protagonismo proexológico ele é essencial, de cada um assumir a sua postura como epicentro, como da própria existência. Né? Pegar o seu quinhão, né? Pegar, exatamente. Então, assumir a postura e desenvolver aí individualmente. Ciclologia, página 8, primeira linha. Poderia comentar a respeito do ciclo vicioso, da falta de autopesquisa, a criticidade pessoal,
autoculpa e autoescondimento? Como quebrar esse ciclo de autocorrupção? Ele realmente é um ciclo de autocorrupção, né? Então, onde a gente, por falta de autopesquisa, a gente não identifica os nossos trafares que estão predominando nessa manifestação. Então, eles não estão identificados completamente. E, com isso, a criticidade pessoal ela fica muito exacerbada. Então, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho identificação de como é o meu processo, né, dos trafares e dos trafores, eu perco a capacidade de fazer uma autocrítica coerente. Daí, isso acaba gerando autoculpa, porque a gente, né, fica nesse processo de autoescondimento, de autocorrupção, não assume os trafores e se culpa por não estar desenvolvendo aí tarefas de maior protagonismo. E autoescondimento. Então, ele realmente é um ciclo que ele se retroalimenta na patologia, né? Só nos trafares. E como vencer isso? Vontade, determinação, autoenfrentamento, são todos esses contrapontos para vencer essa postura. Postura aí negativa, né? Negativa. Patologia, página 6, segunda linha, de baixo para cima. Os ensaios mentais para representar o papel social com perfeição, sendo essa a condição nosográfica. Quais as recomendações pesquisadas? Então, é os ensaios mentais para representar o papel social com perfeição. Então, quais as recomendações, ele pergunta. Então, como a gente já falou aqui anteriormente do perfeccionismo, né? Então, se eu não posso exercer uma tarefa, uma atividade com perfeição, então eu já não quero nem assumir essa tarefa, porque eu não vou responder com perfeição. Né? Então, os ensaios mentais. Então, a gente coloca, você idealiza uma forma de perfeição em qualquer atividade, então você fica ali naquela ruminação mental, só trabalhando como é que você vai chegar, trabalhar, fazendo ensaios de como é que eu vou desenvolver aquela tarefa com perfeição. E é uma ruminação mental mesmo. E isso deve drenar uma energia, né, Licínio? Drena muita energia. Drena energia. Então, em vez de você colocar energia já para executar a tarefa, já, né? Fica só ali, você fica ali naquele pensamento, naquela automimese ali, né? Só reforçando ali os trafares e pensando exatamente em querer atingir um nível de perfeição que muitas vezes, como você falou, as pessoas não estão nem preocupadas com aquele nível de perfeição, é uma coisa nossa. Né? Eu penso que uma parcela é coisa nossa, sim, porque os outros também estão preocupados com ele, eles não têm tempo nem para preocupar com o outro. Então, são ensaios mentais mesmo, fica aquele monoideísmo de você pensando como é que eu vou desenvolver isso, o que eu vou falar, como é que eu vou agir, então fica... Mas é assim, não é saudável isso, porque ele gera uma ansiedade. Uma ansiedade, um monoideísmo. Então, mais uma vez, como eu sair disso, então... identificar esse comportamento perfeccionista que não é saudável, que é patológico, né, quando em excesso, aí, quando exacerbado, e começar a se permitir, então, atitudes menos perfeitas e que as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos enganos, eles podem ser trabalhados e melhorados. Né? Então, não é assim definitivo, eu errei, pronto, não tem conserto, tudo é passível de você modificar, fazer de uma forma diferente. Então, é você se permitir essa nova tentativa, nova execução dos atos de outra maneira. Principiologia, página 7, segunda linha. Poderia falar do princípio da descrença aplicado à conviviologia? Aí tem assim, uma pessoa de Curitiba, parabéns pelo verbete, grande abraço à família Schneider. Obrigada. Mas então a pergunta é, poderia falar do princípio da descrença aplicado à conviviologia? Sim. Então, dentro daquele padrão que a gente já colocou desde o início, que são as autocrenças limitantes, né? Então, dentro desse padrão que a gente se auto-impõe, né? Se autolimita ali daquela questão desse comportamento mais retraído, isso impede de uma convivialidade mais sadia. Né? Então, aplicar esse princípio da descrença para o nosso comportamento mesmo. Então, não acredite nem no que você está pensando, nem no que você muda faça uma reavaliação, aí, atualize a sua autoimagem, né? Como foi dito para mim em um determinado momento. Atualize a tua autoimagem, acaba passando muito por isso. Tire essas crenças antigas e
né, renove aí esse entendimento e isso vai facilitar a convivialidade. Bem, gente, para lembrar que hoje nós temos aqui um grande evento no CAEC, em homenagem às 2 décadas, né, do CAEC aqui em Foz do Iguaçu. A gente vai ter um evento aberto para a comunidade em geral, para a sociedade em geral. Então, a gente vai ter lançamento de 2 livros, de 2 revistas aqui no Tertuliário às 18 horas. Depois, a gente vai ter o hasteamento da bandeira da ONU e a inauguração oficial da Praça da Paz. E lá embaixo, a gente vai ter a inauguração da Expo Conscienciologia, que está muito bonita, uma exposição que a equipe da Holoteca preparou para nós. E, enfim, então estão todos convidados, porque no final do evento vai ter um coquetel. Então, lembrando que começa hoje às 18 horas, tá? E amanhã existe o curso, né, da Holotecologia também, nos dias 30, 31 e 1 de novembro. Fica, então, também o convite para o curso de amanhã, começando o curso com o Círculo Mental Somático, que a gente vai discutir altos estudos. Então, começou hoje o evento, amanhã a gente vai discutir altos estudos, que é o título do CAEC, né? Que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, e por aí vai. Então, fica o convite para todo mundo, para quem estiver aqui em Foz, participar hoje, à tarde, às 18 horas, dessa inauguração. Alguma pergunta ali? Oi, Cíntia, tudo bem? Parabéns pelo verbete, está muito bom. Obrigada. Eu queria te perguntar o seguinte, na tua experiência, eu tenho várias pessoas hoje que eu conheço que possuem essa síndrome, né? Pessoas que são super avançadas, mas elas ficam no bastidor, elas não... Qual que é a tua sugestão, dentro da tua experiência, que a gente possa auxiliar essa pessoa, fazer atares para que ela supere essa síndrome, sem ser um estupro evolutivo, ou sem ser uma forçação de barra, ou às vezes tem que pôr para fritar mesmo. Qual que é a tua versão, o que você pensa, né, na tua vivência, que seria a melhor forma de abordar essa pessoa? Passa muito por você começar a evidenciar para a pessoa, mostrar os trafores que essa pessoa já tem desenvolvido, né, mostrar, até fazer a pessoa mesmo começar a observar, através de ações que ela já praticou, você pode indicar, olha, lembra naquela ação, naquele momento, como é que você agiu dessa forma. Tem uma técnica que eu proponho, num artigo que eu escrevi sobre a síndrome dos bastidores, que é a técnica de identificação dos seus traços de liderança pessoal. Então, ela passa assim, por essa situação. A gente propõe que a pessoa lembre uma determinada situação que ela teve que assumir uma posição de liderança, em qualquer área, e pensar naquela situação quais foram os trafores que apareceram, quais foram as atitudes que ela já desenvolveu naquela época e que apareceram como um traço de liderança. Daí, outra situação, você pensa que faz a pessoa pensar qual é a outra forma, de uma outra atividade que aconteceu, que ela foi omissa nos traços de liderança. O que causou aquela omissão? Então, você faz a pessoa fazer o contraponto das duas situações. Quando eu agi de uma forma positiva de liderança, quais foram os atributos que eu utilizei? Se eu agi de uma forma que não foi muito positiva, o que travou a minha manifestação? Né? Então, você faz aquela identificação das duas situações e daí traz para a pessoa isso. Você veja, nessa situação, aconteceu dessa forma, você foi positivo, você, né, teve a oportunidade de apresentar aí a tua forma mais, né, de protagonismo. Então, incentivar essa forma de atuação. Você mostra o potencial da pessoa e mostra a omissão deficitária exatamente, que não assumindo aquela posição de liderança, que vai haver uma omissão deficitária, com certeza. A assistência vai ser deficitária, porque a pessoa não está assumindo o seu epicentrismo. Você mostra a balança e fala, a escolha é tua. A escolha é tua. Legal. E é sempre, né? A escolha sempre é individual. Mas eu acho que assim, é uma forma de você mostrar para a pessoa já identificar em situações reais qual é a potencialidade que ela já demonstrou em algum momento. Além do sofrimento que ela deve ter de andar com o freio de mão puxado, né? É uma pessoa que anda na retranca. Isso deve ser um problemão diário, né? Na retranca, você tem que ficar na retranca, não é? O tempo inteiro. Então, deve ser difícil isso.
Com certeza. Eu acho que uma maneira de ajudar a pessoa também a sair da síndrome dos bastidores é se você tiver condições de colocar a pessoa na chapa quente. Por exemplo, ela hoje está na coordenação do Centro Educacional de Curitiba. Então, ela está tendo uma visão de conjunto ali, e se aparece alguém com a síndrome dos bastidores e você percebe alguém nessa situação, o que você pode fazer? Ah, vai ter um curso em Curitiba? Você que vai centrar esse curso, você que tem que liderar a turma, você que tem que organizar e botar a pessoa na chapa quente mesmo. Você, por exemplo, tem uma função dentro de uma empresa, né? A melhor maneira de fazer a pessoa se desenvolver ali dentro e assumir liderança é você dar responsabilidade para ela. Colocar atividades que ela tenha que seja forçada a exercer a liderança. Né? E daí nasce, a pessoa desenvolve o atributo naquela situação, né? Que é aquela situação, aquela liderança situacional que foi colocada aqui. Numa determinada situação, a pessoa é obrigada a desenvolver os atributos e ir atrás daquela manifestação ali mais positiva. Tem que mostrar os ganhos, né? Quem sabe é isso que ele está falando, mostrar os ganhos. Mostrar os ganhos. Fatologia, página 6, quarta linha. Diferentemente de muitos países, no Brasil o sucesso pessoal incomoda os outros. Como reverter o escondimento do sucesso nessa época em que todos querem se mostrar ao máximo e vivem com hétero-referências? Se você compra um carro novo aqui no Brasil, vem alguém e logo risca. Em outros países, olham, se inspiram e tentam repetir o feito e um ano depois conseguem. Porque aqui, de modo coletivo, o sucesso alheio é visto como algo tão negativo. Tem essa situação mesmo, né? A gente tem vivenciado aí no país essa situação. Então, eu penso que a competitividade nas relações, na SOCIM, ela traz essa situação. Então, se a pessoa tem algo que eu não tenho, então, você às vezes taxa aquela pessoa, ela adquiriu de uma forma que não foi honesta, adquiriu de uma forma ilegal, né? E daí há aquela sensação de que se eu não posso ter, a outra também não deve ter. E acaba essa manifestação aí contra. Mas eu acho que é ainda uma cultura, um vício da SOCIM, é um vício. Você sabe que aqui é um dos únicos países que o vice-líder é sempre mais simpático do que o líder. E se você pegar, por exemplo, alguns países, o líder ele é visto como o grande elemento de inspiração. E aqui as pessoas têm pena do vice-líder. Então, ele se torna mais simpático do que o próprio líder. Agora, isso é cultural. É cultural. E eu acho que está certo o João Ricardo quando ele falou que tem uma base religiosa. A base religiosa, né, de você ser muito humilde, e por aí vai. A sociedade brasileira ainda tem esse ranço religioso muito profundo, forte, né? Muito forte. Muito forte. Então, essas relações ainda são muito regidas por isso. É uma questão da colonização mesmo, quem sabe que a gente... Não sei se é só isso, mas quem sabe um dos elementos seja esse, é uma questão de ser estudada. Complementando também a questão da inveja. Tá? Nos países em desenvolvimento, a inveja é um fator muito grande. E isso dificulta o desenvolvimento das pessoas, dificulta a interação, dificulta a colaboração. Né? Então, tem a questão da inveja e a questão do próprio país estar no momento de subdesenvolvimento. Hoje está ruim, né? A situação econômica está difícil. Eu penso que essa questão, como é que a gente vai lidar com isso? Esquecer o outro. Faça o que você tem que fazer. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte. Aí você vai se tornar um exemplo. Se você ficar pensando o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, você não faz. Então, eu sou assim, eu esqueço o outro e vou. O faça a sua parte é uma assertiva assim, muito importante, né? Que exatamente, não podemos mudar todo o Holopensene, mudar a SOCIM, mudar toda a sociedade, mas cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo as suas reciclagens, assumindo aí o protagonismo das suas atividades, da sua vida, já é um bom caminho. Patologia, página 6, quarta linha, de baixo para cima. A falta de autodiscernimento. Poderia comentar? Isso aí dá um tratado, né? Dá um tratado, exatamente. O discernimento, então, é uma busca constante. Isso dá um tratado, mas a falta aqui é a obnubilação total, né? A pessoa que não tem o autodiscernimento, nem aquele inicial, para começar aí um processo de autopesquisa, de autorreciclagem,
daí a falta total do autodiscernimento, né? E isso acho que embota muitas pessoas, né? A sua busca aí da sua evolução. Então, o discernimento, né, é uma coisa muito séria, muito profunda, né? Uma busca assim que a gente tem que ter sempre em mente. Mas aquela falta total de autodiscernimento deixa a pessoa ali robotizada naquela vida cotidiana e sem lucidez para qualquer outro processo. Tecnologia, página 7, final da penúltima linha. Tenho refletido a respeito da assunção dos trafores pessoais para sair dos bastidores e qualificar minha assistência. Portanto, gostaria que explicasse como funciona a técnica da identificação dos traços de liderança pessoal. Pode dar exemplos de traços de liderança pessoal? Então, aqui é a técnica e exemplo. Isso. A técnica, a gente acabou já numa resposta anterior, aí já comentando, né, ligeiramente. Então, a técnica consiste em você, primeiramente, você vai identificar os teus trafores e os teus trafares. Certo? Então, mas os trafores ligados à liderança. Então, você pensa, lembra um momento da sua vida, uma atividade, uma situação que você teve que assumir uma liderança naquela situação. Então, você começa a listar quais foram os trafores envolvidos nessa situação. O que eu já tive, o que eu tive de trafor já qualificado e que me deu a chancela daquela liderança naquela situação. Então, você lista essa... Isso é um trabalho mesmo de escrita, de você colocar no papel para identificar. Né? Então, já começa a traçar ali o que deu certo naquela liderança, como é que eu me manifestei, o que foi positivo, o que eu consegui alcançar de uma forma mais qualificada. Num segundo momento, você vai analisar o trafar, o que te impede em momentos de liderança, de ter que assumir posições de liderança, o que te trava? Qual é o travão, qual é o gargalo ali que te deixa em subnível naquela situação de liderança? Você também anota toda aquela situação, grafa para ficar marcado, registrado ali, identificar aquela posição. Daí nós vamos partir então para os trafais, né? Ver o que está faltando. Então, se eu tenho esse atributo de liderança que já desenvolvi em algum momento, em alguma atividade, em algum momento já foi ostensivo, o que está faltando para eu ampliar essa manifestação? Agora. Então, você vai identificando os teus traços de liderança. Tem eu cito aqui também um modelo da teoria da aprendizagem. A gente aprende traços de liderança. A gente pode desenvolver esses traços. São atributos que que têm possibilidade de desenvolver. Né? A gente não nasce líder pronto. Não, claro. Né? Tanto é que na evolução temos que ir caminhando nós vamos até a mega liderança. Até a mega liderança. Então, nós vamos desenvolvendo esses atributos, desenvolvendo essas atividades, esses trafores, para cada vez mais qualificar essa liderança. Não significa que nós vamos ser líderes eternamente, 24 horas por dia, em todos os momentos. Tá. Alterna, né? Eu também cito aqui no verbete o ciclo líder-liderado. Porque em determinados momentos você é liderado, em outros momentos você é líder. Então, você alterna essas duas posições. E os atributos têm que ser desenvolvidos dos dois lados. Saber ser líder e saber ser liderado. Saber ser liderado. Esse é um grande desafio. Oi, obrigada. Eu queria te pedir para você falar aqui para a gente um pouquinho dos ganhos. Você comentou ali rapidamente, né, de tentar mostrar para aquela pessoa que apresenta a síndrome um pouco dos ganhos, né, que ela teria com a superação. Então, se você puder trazer um pouco dos ganhos que você teve com a superação da síndrome. Ótimo. Eu coloco aqui sobre as perdas e os ganhos, né? Então, as perdas a gente já pode avaliar, né, essa questão. O que eu estou deixando de ter um comportamento mais retraído, estou perdendo essa condição de isolacionismo, é uma perda de uma postura, de uma situação que já existia. E os ganhos, então, que vieram com isso. Eu, na minha posição hoje, eu penso que eu estou ganhando muito em convivialidade, né? Então, eu percebo que a minha convivência com sims e com siex está mais saudável, né? Então, eu acho assim, estou reforçando a minha força presencial. Eu acho que o domínio das energias, o parapsiquismo vai se ampliando. Então, você vai tirando essa casca assim, protetora que te traz um isolacionismo, e você, então, ficando mais aberta, as tuas energias fluem mais. Não é, Licínia? Mais autenticidade. Eu acho que você ganha em autenticidade. Mais autenticidade, maior domínio das energias. Porque o pessoal fala assim, qual que é o melhor traço para um professor em sala de aula, né? Que é o que você está falando de exposição. Eu acho que tudo isso que a gente aprende é importante, né? De domínio cênico, e
gestos e tal. Mas eu penso que o principal é a autenticidade, né, do professor entrar lá e ele ser o que ele é. E isso é o que traz, que o pessoal fala assim, de criar campo de energia. O campo de energia, ele nasce ali, né, na autenticidade, na honestidade, na transparência de quem está passando a informação. E o resto vem junto, mas não é o principal. Né? Eu vejo que a questão toda, se for começar, é evidente que existem vários níveis que podem ser avaliados. Mas eu acho que o mais profundo que a gente pode avaliar, pelo menos o que eu consegui chegar agora, é que a pessoa, ela tire o foco dela mesma. Enquanto o foco está nela mesma, nas dificuldades dela, no que os outros vão achar dela, qual vai ser a reação dos outros, como que os outros vão me tratar, enquanto o foco está nisso, ela vai ficar tímida, vai ficar acanhada, vai ficar... O orgulho dela, o orgulho, na verdade, é isso, né? Ela o autoassédio dela. É o autoassédio nesse sentido, ela está muito preocupada com ela. A hora que ela percebe a quantidade de patologia que tem no mundo, a hora que ela percebe o quanto de trabalho tem para ser feito no mundo, o quanto de gente precisa de ajuda no mundo, e ela começa a olhar isso para o lado de fora dela, ela vai colocar o foco nos outros, o foco no trabalho, o foco no resultado da assistência. Pronto. Ele se sobrepõe a qualquer outra... Ela fica pequena, os melindres dela ficam pequenos, essas bobajadas nossas ficam pequenas. Então, acho que eu entendo dessa maneira, que a grande mudança tem que ser por aí. Olha, a gente tem nossos problemas, mas o mundo está precisando muito. O mundo precisa muito de ajuda. O mundo está... Só olhar em qualquer noticiário, qualquer coisa. Então, na época de reurbanização, né? A Reubex está pegando fogo, tá pululando aí fora. Assim, está impressionante. Pululando. Então, tem muito trabalho. Na hora que você coloca o foco para fora, você fala, ó, eu tenho que fazer minha parte. Então, qualquer problema meu fica pequeno. Fica pequeno em relação a tudo isso. Então, é aquela mudança, né, do assistido para o assistente, né? Então, você tem que fazer essa virada. Essa virada. Né? Enquanto a gente está pensando, o foco sou eu estou ali como assistido, estou precisando de energia, me doem energia, me ajudem ali naquela situação. Reforça a vitimização, reforça toda essa postura. E aí cria essas autocrenças que você... E daí, quando você passa, realmente, como o João Ricardo falou, procede muito. Porque quando você passa, isso tudo deixa de ter a importância que a gente colocava e você passa a enxergar, né, sobrepaira ali, para se enxergar de uma forma mais... Né, vendo a necessidade do outro. Quanto que o João Ricardo falou e o que você acabou de falar aí, eu acho que a gente tem que preocupar também com aquela história, né? Desde que você está dando o exemplarismo, você está consciente do que você está fazendo, você preocupar com o que você pensa de você e não com o que os outros estão pensando de você, né? Exato. Porque a gente preocupa com o que a gente pensa da gente. Poxa, eu estou sendo cosmoética, estou agindo de uma maneira correta, estou na minha autopesquisa, estou na minha ProEx. Agora, dentro desse contexto, né, preocupar o que é que a gente pensa da gente. Né? Procurar ser a melhor versão de nós mesmos, né? Nesse momento, ser a melhor versão. É isso aí. Sim, ela acaba sendo também muito positiva para todos, porque ela é positiva para quem está sendo autêntico. Quem está sendo autêntico não tem que gastar energia gerando uma imagem. Exato. E é positiva também para os outros, porque os outros sabem naquilo que podem contar ou não com a pessoa. Né? Então, a autenticidade ela acaba sendo positiva para... Não, facilita tudo, né? Facilita tudo, porque as coisas se abrem. Sim, eu queria dar uma experiência pessoal. Eu, em Espanha, venho de Madrid, Espanha. Em Espanha, eu tentei fazer a docência conscienciológica. E eu... seguro que eu não estava preparada porque me veniam muitas coisas à cabeça. Não, é que vai chegar o momento e não vai saber dizer. Não, é que vai poner-me nerviosa. Não, é que tal, sabes? Assim, com muitas justificações. Chego aqui e comecei, aos poucos de chegar, a docência conscienciológica em repreendência. E eu comecei a sentir isso um pouco, mas imediatamente que comecei, desapareceu. Senti que estava como em casa. ¿Y qué quiero decir con eso? Que yo acho que las reciclagens hacen también mucho, porque dan una seguridad, você comienza a sentirse en mejor situación, porque yo achaba que yo también no iba a poder hacer aquí la docencia, por eso mismo que aconteció, ¿no? Y sin embargo fue sin haber casi reciclado, porque fue al comienzo, fue la primera turma de reaprendencia.
Então, o que ocorreu aí? Eu, às vezes, não sei como justificar. Você tem alguma sugestão de como eu, em Espanha, foi dificilíssimo chegar aqui em um país distinto, com uma cultura distinta, com todo distinto, em sentido de país diferente, língua incluso, não? Como eu pude superar... Você é uma espanhola com raízes brasileiras. Isso, achou o teu grupo aqui. Sua forma. Achou o teu grupo aqui, um grupo aqui que te acolheu e te trouxe, né? Uma hipótese aí de trabalho, diretamente do primeiro mundo para o submundo, mas me sentindo melhor, né? Mas pode ser isso. Aqui você encontrou, né? Situação, oportunidade. Um grupo que te acolheu e que te, né, trouxe aí ainda não, tem que estudar um pouco mais. Acelerou, né, ali a tua reciclagem. Mas de alguma você forma. pode pensar em termos de extrafísico. Pense em termos de extrafísico. Isso pode te ajudar a entender. Entende? Você sabe e eu também sei, são contextos completamente diferentes. Isso faz toda a diferença. A questão multidimensional está presente ali, né? Em toda a situação. Que tem muitas coisas que eu he sentido, não? Então, obrigada. Que bom. Também a questão cultural, né? A Espanha é muito fechada. O Brasil já é bem mais aberto, a cabeça das pessoas são bem mais aberta, né? Então aqui você sentiu na pele o abertismo, isso facilitou para você. E a outra questão também é que você encontrou o grupo, né? Aí fica tudo mais fácil. Na parafatologia, página 7, primeira linha. Gostaria que comentasse a autovivência em subnível do estado vibracional profilático. Certo. Então, isso também passa por todo um desenvolvimento do nosso domínio energético. Né? Então, a partir do momento que o autoenfrentamento e as reciclagens foram se intensificando, então o domínio com as energias passa a ser uma condição ali premente para você bancar toda essa mudança, toda essa reciclagem, todo o enfrentamento. Então, a identificação de que estava em subnível o trabalho com as energias, né? O EV estava em subnível, então trouxe ali uma responsabilidade e um posicionamento de intensificar todo esse trabalho com as energias para bancar toda essa modificação aí de comportamento. Aqui é minha última pergunta. Na fatologia, página 7, sétima linha. Poderia relatar a saída da retaguarda para o front da assistência tarística? A partir da minha primeira pergunta, respondida pelo professor Valdo no dia 3/3/2010, iniciei a edição de alguns recortes conscienciológicos e fiz a publicação deles no YouTube. Hoje não faço mais isso, pois o tempo está escasso e a equipe do Tertuliário está editando excelentes vídeos tarísticos com recortes elucidativos. Então, a pergunta dele era, poderia relatar a saída da retaguarda para o front da assistência tarística? Exatamente. Então, eu coloco isso muito como um ponto de partida, foi a docência conscienciológica, né? Então, você sai ali de uma retaguarda, de uma questão só de assistido, de estar assim, frequentando os cursos da conscienciologia, assistindo tertúlias de uma forma mais passiva, né? Para assumir, então, o front ali da assistência tarística. Né? Então, a gente assume a tua posição como, né, como ali assistente, que você agora tem que assumir essa posição, tem que ser um protagonista ali daquela atitude ali mais tarística. Né? A própria TENEPS também é um ponto aí fundamental nessa mudança aí né, de estar na retaguarda para assumir uma posição mais de assistente. Então, ela é todo um processo, realmente, de mudança de bloco pensênico. Né? Então, agora, deixei de lado, como o João Ricardo já falou, das questões de a gente estar olhando muito para dentro, para o próprio umbigo, e preocupado com as próprias questões pessoais, e olhar mais o que a gente pode fazer, agora, o que pode retribuir em termos de assistência. Eu estou curiosa uma coisa. Foi tão difícil? Foi muito difícil? Foi, assim, não posso colocar que foi... Não posso dizer assim que foi muito fácil, eu ia dizer, não posso dizer assim, foi fácil para mim. Não, porque daí... fácil a gente sabe que não, mas eu quero saber, foi tão difícil assim? Não. Tá vendo? Não.
Foi tranquilo. Tão Olha, difícil aqui, ó. não. Mas não posso dizer assim, tirei de letra, que daí eu estava assim, negando tudo que eu estou escrevendo aqui, né? Não é, então, não foi tão fácil, não é fácil. Então eu coloco para as pessoas, quem tem esses problemas, quem é retraído, quem é fechado, tudo, não é um piscar de olhos. Claro, mas não é uma coisa também que vai acabar não é o de mundo. outro mundo, de jeito nenhum. Não é nenhum. o que pensam. Não é de outro mundo. Né? Não mata. Não mata, quer dizer, insistam, Muito vão, pelo insistam. contrário, revigora. Eu acho que o autoenfrentamento vale a pena. Vale a pena, o resultado é positivo. Engraçado que você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, mas tem outra. O neociclo autoevolutivo. Na parafatologia, na página 7, na última linha, o amparo extrafísico de função. Tá. Eu acho que isso é muito perceptível, né? A gente, como voluntário da Conscienciologia, à medida que você vai assumindo novas funções, e outras funções maiores, e a própria TENEPS, tudo, a gente conta com o amparo extrafísico ali, e é perceptível, a gente percebe essa questão do amparo, né? E à medida que você vai assumindo novas posturas, novas posições, e assumindo um epicentrismo, um protagonismo aí assistencial mais efetivo, o amparo chega. O amparo está junto, chega, e a gente percebe o apoio dessa equipe extrafísica, e é isso. Tem que os amparadores vão, se a gente vai que eles vêm, né? Então, a gente tem que fazer o primeiro movimento. E daí eles chegam para ajudar na função. Licínia, sua bibliografia específica está bastante extensa, eu estou vendo que você trouxe vários livros. Eu queria que você comentasse o item 5, o Connor, Carol, como é que é? Aprenda os segredos de uma liderança eficaz. De uma liderança eficaz. Em uma semana. Eu queria que você comentasse e esse algum livro aí que você pudesse esse comentar. livro aqui, Aprenda os segredos da liderança. Aprenda os segredos de uma liderança eficaz. É um programa de 7 dias para a pessoa desenvolver atributos de liderança. Então, eu trago aqui dentro acho que é da teoria, né, o modelo de aprendizagem, que esses traços de liderança, de desenvolvimento dos atributos de liderança, eles são, assim, a gente pode aprender. Muitos deles não são natos. Então, a gente pode desenvolver esses traços. Então, das pequenas ações, né? Você vai colocando passo a passo em prática, vai adquirindo autoconfiança e, nesse sentido, você vai crescendo, né? Então, exatamente, esse livro traz aqui, em uma semana, o que você pode desenvolver. Então, ele começa aos poucos. Você está no teu ambiente familiar, o que você pode fazer, que tarefas você pode fazer, já assumir posições. Então, faça isso, se programe, tenha metas. No segundo dia, olhe para o entorno dos teus vizinhos, o que você pode fazer já, o que você pode assumir de atitude já de mais liderança, mais proativa. No terceiro momento, vá para o teu grupo de trabalho. Então, ele vai ampliando, e em uma semana ele te traça. Então, você vai estabelecendo metas, né? Vai desenvolvendo ali, gradativa, vai ampliando a tua área de atuação, né? E reforçando aquelas questões, os atributos que você tem que desenvolver ali. Sim. Tem algum outro livro que você gostaria de comentar, que você acha esse outro livro aqui, Os 3 Compromissos com a Liderança, também é bastante interessante, que ele traz como compromisso a clareza, a estabilidade e o ritmo. Então, assim, eu achei bastante essencial, né, dentro do trabalho da liderança. A clareza, primeiro, é você ter claro, definir claramente os objetivos que você quer, o que você quer mudar, por que você quer assumir aquela liderança. Então, ter bem definido, de uma forma bem clara, as atitudes que você quer tomar e o porquê. A estabilidade é procurar, então, intimamente uma estabilidade, né, emocional, uma estabilidade para você conseguir, então, desenvolver esses atributos de liderança. E o ritmo é a manutenção. Como é que você vai dar, qual é o ritmo que você vai estabelecer e dar manutenção para essa tua mudança. Que não pode ser uma coisa de um momento só, você, né, ter um arroubo ali de desenvolver uma atividade e depois perder o ritmo e ficar, né, voltar a uma situação anterior. Então, são 3 elementos que eu achei bastante assim, propícios aí para intensificar esse trabalho, que é a clareza, a estabilidade e o ritmo. E outros foram artigos que eu peguei, algumas informações de técnicas, algumas coisas que eu peguei de artigos publicados. Aqui em Maniologia, na página 8, você coloca a mania de exercer o controle atrás da cena. E esse controle no sentido de bastidores é o diretor? O que você quer dizer com isso? Explana aí para nós.
Não, nem sempre ligado a essa questão do teatral, né? Do diretor de cena lá. Mas, às vezes, as pessoas têm... Eu identificava que eu agia assim de alguma forma. Você tem o controle da situação, mas você não está efetivamente no local. Então, você está dirigindo ali, né? Você está numa posição de diretor mesmo, né? Muitas vezes em situações até profissionais, dentro da família, alguma coisa, você não está no front, mas você está... Eu pensei na hora que o João comentou que você... olhava o caderno, preparava as provas, eu falei, é nesse sentido, mas... então a gente está ali, né, fazendo todo o trabalho de uma direção, organizando, mas não está no front ali da atividade, né, não está como epicentro da atividade. Então, você está exercendo um poder, alguma coisa mais fora do ponto central ali da... Licine, aqui na fatologia, na 5ª linha, no finalzinho, você coloca lá o autoconceito de inabilidade social. O que você quis dizer com isso, com a sua realidade de bastidor? Tá. Eu reforço aí aquela condição de que eu sempre fui a imagem que eu tinha, assim, a imagem que eu tinha na família mesmo, que a Licine, eu sou de uma família grande, somos em 7 irmãos, e eu assim a Licine é a mais fechada dos 7 irmãos, é a mais retraída. Essa inabilidade era do trato de social. comunicação, mas você achava isso também no trato com pessoas? Eu achava, porque eu era assim, mais retraída, eu achava que eu não tinha tanta habilidade de convivência, né, que eu percebo assim, traços por exemplo, na minha família, que o João e o Leonardo, eles têm um traço muito mais de extroversão, então eu achava assim que eles tinham uma habilidade mais no convívio social que eu já não tinha. Então era uma inabilidade do convívio, né? Tinha essa ideia formatada. Vamos escutar agora. Pelos que vocês perceberam, o único tímido sou eu, né? Você é o último a falar agora, aos 44 do segundo tempo. E foi cumprindo ordens da liderança, né? Não se meta, não fala demais, não me atrapalhe. Tá vendo? Essa é a verdade. Então, isso que é liderança. Isso que é liderança. Agora, ela é líder, né, gente? Deixando a brincadeira de lado, o ponto que mais fez com que tudo isso chegasse ao sucesso é a auto-organização. Dela. Coisa que os filhos esqueceram de falar. Isso foi fundamental para que tudo isso acontecesse. Interessante sua abordagem. Eu falo pouco, mas vou... Mas por que isso? Por que você viu isso nessa realidade dela? Porque é o mega trafora. É o mega trafora, sem sombra de dúvida. Isso que eu falei de timidez, a Keiko, já desde que eu fui aluno dela, ela dizia que eu era muito tímido, sabe? Então, eu só está confirmando. Interessante. Então, quer dizer que você pegou como trafora a auto-organização para sustentar a reciclagem. Isso, vocês viram ela falar aqui por quase 2 horas, viram que a maneira dela de falar é muito organizada. Exatamente, uma retilinearidade pensênica forte. A maneira, o raciocínio dela é muito organizado e isso reflete em tudo ao redor dela. Então, assim, até na família, na casa, ela vai colocando aquele padrão e ajuda todo mundo a começar a se organizar, né? Porque realmente é o mega trafora mesmo. O escondimento aqui dos holofotes. Não, mas é interessante, porque você estava falando da sua reciclagem, realmente a gente não perguntou qual que era o trafor que tinha sustentado. E os meninos estão falando aqui que provavelmente foi a auto-organização. O que faz sentido, né? Eu considero realmente que isso me auxiliou bastante. Eu coloquei como metas e eu fui estabelecendo metas e eu fui indo atrás delas e organizando todo o entorno, organizando a minha vida, tudo para que as metas pudessem ser atingidas e cumpridas, né? Então eu tenho realmente esse processo da organização, eu tenho bastante já definido, enraizado. Licine, na página 8, o binômio dupla, orientador evolutivo e orientador proexista. Orientador evolutivo, aqui não, onde é que está? Orientador evolutivo, orientando proexista. Tá? Então, orientando proexista somos nós, né? Que nós estamos sendo orientados pelo nosso orientador evolutivo, o evoluciólogo, a traçar a nossa proex. E essa dupla, quanto mais sinergismo houver, quanto mais identificação houver, quanto mais predisposição do orientando em
enfim, em absorver aquelas informações do orientador, ela é mais eficiente. Então, é uma dupla que realmente ela tem uma atuação ali muito grande, um peso muito grande. Ok, gente, a gente está chegando no nosso final, a gente agradece aqui a presença dos tertulianos, as perguntas dos teletertulianos, a família Schneider, e a gente então passa para os nossos comerciais e até amanhã. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. A Viviane com Acoplamentarium, o Alexandre com ECP3, a Mercedes com segundo curso de imersão em conscienciometria e a Dalva com o curso Holotecologia Cosmovisiologia. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, convido para o curso Acoplamentarium, que terá a temática de Parapoliticologia, com os epicons Hernani Brito e Dulce Dal. O curso ocorrerá dias 6, 7 e 8 de novembro, e mais informações no Facebook pelo Acoplamentarium e no telefone aqui do CAEC, 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde, quero convidá-los para o curso ECP3, que ocorrerá em janeiro de 2017, 20, 21 e 22. Esse curso vai ser dado pelo professor Epicom Pedro Fernandes. O ECP3 ele é um curso avançado que promove instalação de campos bioenergéticos, visando o desenvolvimento parapsíquico e o desenvolvimento do desassédio e da desperticidade. E a grande vantagem dele é que ele não tem pré-requisitos. Então é um curso interessante, porque não só para a pessoa fazer, mas também para quem tiver curiosidade, um amigo, um parente, o parceiro ou parceira, é uma ótima oportunidade para conhecer a Conscienciologia com um curso desse tipo. Quem tiver interesse, então, é só entrar em contato pelo e-mail ecp3@assinvexis.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Los días 6, 7 y 8 de noviembre próximo, a Conscius va a realizar el segundo curso de inmersión en conscienciometría, sin prerequisitos. Este curso va a realizarse en el Hotel Mabú Interludio en Iguazú Convention. Tiene 3 workshops conscienciométricos y 2 campos conscienciométricos con 4 epicones, 2 en cada campo, que van a ser profesor Luis González, profesor Moacir González, profesora Liliana Soler, profesor Everaldo Bergoncini. Los workshops van a consistir en actividad conscienciométrica para discernir la conexión entre trazos, trafor, trafar y trafao. El segundo workshop va a ser un confort holosomático, en el que se va a analizar los vehículos de manifestación de la conciencia. Y el tercer workshop es una homeostática per l'autodiagnóstico. Autodiagnósticos inventariante para ampliar a lucidez en cuanto a automanifestaciones intraconscienciales. También queremos invitar a nuestros vecinos argentinos y paraguayos que quieran participar con nosotros en este curso de campo. Las inscripciones serán en la loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br, y en la sede da Conscius no discernimento das 14 às 20 horas. Informações no telefone 45 21 02 14 60. Esperamos a todos vocês. Boa tarde a todos. Pessoal, reforçando o convite da Mabel, hoje aqui no CAEC, a partir das 18 horas, teremos um grande evento. Teremos aqui o lançamento de 2 livros, será apresentado também o vídeo institucional do CAEC e logo após daremos início ao hasteamento da bandeira da ONU e a inauguração Rosa dos Ventos, lá no Marco Central. E em seguida passaremos para a Holoteca, onde teremos uma exposição com coquetel. Todo o evento será gratuito. E amanhã daremos continuidade no curso da Holoteca, de 30 a 1º de novembro. E em seguida, os mini-cursos, 2 a 6 de novembro, onde pesquisadores virão de outros estados para compartilharem suas pesquisas. Então, estarão aqui a Aracê, Intercamp,
Gesconário e pesquisadores de São Paulo. Mais informações sobre valores, formas de pagamento, que ainda dá tempo, podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Crescimento Evolutivo A2, especialidade Duplologia, e o verbetógrafo Ricardo Rezende. Lembrando que amanhã também teremos, na parte da manhã, um círculo mental somático, cuja temática será autoestudos. Muito obrigado e boa tarde.